Namastê. Hoje eu quero te convidar a uma jornada que não cabe nas paredes da sua casa, nem nos limites da sua memória. Quero falar sobre algo que talvez você já tenha sentido, e se você sentiu, sabe que é impossível explicar apenas com palavras, que são as memórias da alma. Aquelas sensações que surgem sem aviso, uma afinidade por um lugar onde você nunca esteve, uma emoção diante de uma música que você ouve pela primeira vez, mas que desperta algo tão antigo que parece vir de milênios atrás. O encontro com uma pessoa que, em segundos, faz você sentir que já conhece ela há séculos. A vida é cheia desses pequenos mistérios e muitas vezes nós tentamos racionalizar isso. Dizemos que é coincidência, que é apenas imaginação, que deve haver alguma explicação lógica. Mas e se não for coincidência? E se for um eco vindo de outras existências, atravessando o tempo, como um perfume antigo que insiste em permanecer no ar? Eu me lembro da primeira vez que eu senti isso de forma intensa. Eu estava viajando, andando por uma rua de pedra numa cidade que eu nunca tinha visitado. Mas a cada passo meu corpo reagia como se eu soubesse o caminho. Eu sabia onde aquela rua iria terminar, mesmo sem mapa. Sabia que depois daquela curva haveria uma praça, e havia. Eu lembro que eu me sentei num banco e senti uma mistura de saudade e de paz. Não era saudade de alguém, era saudade de mim. De uma versão minha que viveu ali antes de eu nascer nessa vida. Então, essas memórias, elas não vêm com cenas claras, como se fosse um filme. Elas vêm como sensações, como um arrepio repentino, como um calor no peito, como um silêncio que por dentro fala muito. Talvez seja por isso que em certas situações você sente um medo sem motivo aparente, ou ao contrário, confiança imediata. Como se algo dentro de você dissesse: você já passou por isso antes e você sabe fazer isso. Pense numa criança que desde pequena toca piano com facilidade, como se tivesse treinado por anos. Pense numa pessoa também sem nunca ter estudado uma língua e entende algumas palavras soltas quando ouve. Pense em você mesmo, nas coisas que simplesmente parecem naturais para você, como se já viessem prontas. Será que são dons dessa vida ou será que são sementes plantadas há muito tempo que apenas agora estão florescendo? A alma é como um viajante que a cada vida carrega uma mala invisível. E dentro dessa mala não estão os objetos, nem as roupas e nem as lembranças comuns. Estão as emoções vividas até o fim, as lições aprendidas, os amores guardados, as feridas abertas e as músicas que nunca esquecemos. E de vez em quando essa mala, ela se abre sozinha. Pode ser num cheiro, numa paisagem, num toque de mão. E quando se abre, ela deixa escapar fragmentos que nos confundem e nos atraem ao mesmo tempo. Eu gosto de imaginar que, ao longo das vidas, nós somos como atores que, a cada nova peça, veste um figurino diferente. Mas, por baixo de todas as roupas, há sempre o mesmo coração, batendo com memórias que não podem ser apagadas. E é por isso que certos reencontros nos emocionam tanto. Não é sobre conhecer alguém agora, é sobre lembrar que já caminhamos juntos antes. E talvez você esteja aí se perguntando, mas qual é o sentido de lembrar disso tudo, Pedro? Se eu não posso ver tudo com clareza, então por que eu tenho que sentir isso? O sentido é se reconhecer. Esses ecos, eles servem para lembrar que você é maior do que você pensa,
que sua história não começou no seu nascimento e nem vai terminar no seu último suspiro. Que tudo que você sente profundamente tem raízes que atravessam tempos e vidas. Eu conheci uma mulher que, desde criança, tinha pavor de navio. Ela nunca tinha andado em um, nunca tinha passado por nenhum trauma relacionado ao mar, mas bastava ver um barco de longe para o corpo dela tremer, para ela começar a transpirar, para ela ficar nervosa. Então não importa se você acredita ou não em vidas passadas. A verdade é que o corpo e a alma guardam memórias que não cabem na lógica simples. E talvez você tenha também algo assim, um talento sem explicação, uma resistência irracional a algo, uma conexão imediata com alguém, ou até mesmo uma paixão inexplicável por uma cultura, por uma pessoa, por uma época, por um instrumento, por uma cor. E se tudo isso for uma lembrança sussurrada da sua alma? E se for um convite para honrar o que foi vivido e integrar no que está sendo vivido agora? O mais bonito é que, quando aceitamos essas memórias sutis, algo sussurra. Passamos a viver com mais respeito pelo mistério da vida. Passamos a olhar para as pessoas com mais compaixão, porque, quem sabe, aquele estranho na rua já foi alguém muito importante para você. Passamos a olhar para nós com mais paciência, entendendo que certos medos e dificuldades talvez não sejam dessa vida, mas sobre histórias antigas que ainda pedem cura. Então eu te pergunto, e deixo que essa pergunta ecoe aí dentro, e deixe para mim um comentário aqui no episódio. Quais são as memórias que a sua alma guarda? Que lugares você sente que já pisou, mesmo sem ter ido? Quem te olha hoje com um brilho nos olhos que parece dizer: eu me lembro de você? Conta pra mim. Talvez nunca tenhamos todas essas respostas, mas se ouvirmos com atenção, a alma fala. Ela fala nas entrelinhas, nas coincidências, nos arrepios. Ela fala quando estamos quietos o suficiente para perceber. E quando ouvimos, começamos a viver com mais profundidade, porque entendemos que nada do que sentimos é à toa. Que tudo isso faz parte de uma história muito maior, uma história que continua, página após página, vida após vida. E se esse episódio trouxe clareza ou paz para o seu coração, você pode ser luz para que mais pessoas recebam essa mensagem. Apoie o projeto Meditar com uma doação. Me ajude a seguir espalhando serenidade pelo mundo. As formas de apoiar estão na descrição. Eu sou o Pedro, te espero no próximo episódio. Harion.